você andava por este caminho e, com passos decididos, seguia em direção à casa de Deus? E logo ao entrar, era notório, algo diferente já envolvia você. Lembra disso? Então, querendo ouvir Deus falar com você, tomava assento na expectativa da reunião começar. E a cada palavra, a cada ensinamento, a sua fé era fortalecida. Era o Espírito Santo moldando você. E de coração quebrantado, como uma criança, seus passos seguiam rumo ao altar. Ah, o altar! Ali diante dele, de olhos bem fechados, você se esquecia de tudo, porque a única coisa que importava naquele momento ímpar era buscar o Espírito de Deus. A paz, a alegria que o mundo busca em tantas coisas, você encontrava nele. Hoje, infelizmente, tudo que você pensa e diz a respeito desses bons tempos é: que saudade! Amigo, saiba disso. Esta casa espera por sua volta. Deus, mais ainda, quer esse reencontro. Você pode começar de novo. Deus te dará forças e jamais te abandonará. Domingo, dia 29 de setembro, é o dia marcado por Deus para você voltar. A festa do reencontro. Às 7 horas, às 9h30 e às 18 horas. Em todos os templos da Universal. Esperamos por você. Olá, está no ar seu programa Problemas e Soluções e nós estamos vivendo a festa do reencontro. Essa festa está sendo preparada para você. Para você que de repente, como muitos, em algum dia decidiu, não vou mais à igreja. E você se afastou, se esfriou. Vou orar em casa, vou ler a Bíblia em casa, vou buscar Jesus em casa. Afinal, Deus está em todos os lugares. Verdade. Mas como está você? Porque Deus não muda. Em qualquer situação, em qualquer lugar, sua presença enche toda a terra. Mas e você? Como eram os seus dias na casa de Deus? E como são os seus dias atualmente? Você vai acompanhar a história da Vitória, uma jovem que cresceu na igreja, mas, de repente, decidiu abandonar, se afastar da casa do Pai. Preste bastante atenção no que aconteceu com ela, o caminho pelo qual ela percorreu, até que finalmente ela decidiu voltar. E veja como Deus a tratou quando ela retornou. Teve um dia que eu deixei de sentar nessa poltrona. Depois de tantos anos, me afastei. Eu me lembro que na minha infância, a minha avó me levava para a igreja junto com meus primos. E a gente teve uma infância feliz. Foi na escola que eu comecei a ter as amizades. E aí eu comecei a olhar mais para as coisas do mundo e deixei as coisas de Deus. Então não dava mais dízimo, não orava mais, não jejuava, não falava com meus pais. Comecei a ter mágoa da minha mãe porque ela me deixou com a minha avó e foi morar só com meus irmãos. E aí eu comecei a fazer tudo de errado. Estava dentro da igreja, mas estava longe de Deus. E aí eu comecei a conhecer os meninos na escola e eu não queria amizade mais com as meninas, só com os meninos. E aí eu comecei a fazer tudo o que eles faziam. Eu olhava para as meninas como os meninos olhavam, que eles me ensinavam como que eu tinha que olhar. E com 18 anos eu falei para minha mãe que eu não queria mais ir para a igreja. E aí eu conheci mais
comecei a sair com os meninos para as festas, e aí conheci o cigarro, me viciei no cigarro, e depois conheci a maconha, também me viciei na maconha. Depois comecei a sair para as festas, comecei a beber, usar balas, usar drogas, fazer tudo de errado. Aí numa festa que eu fui, eu conheci o Guilherme, que é meu marido agora. E aí a gente começou a se envolver e eu fui morar com ele. Deixei de morar com a minha mãe e fui morar com ele. 2 meses eu descobri que eu estava grávida. E mesmo grávida, eu queria fazer as coisas que eu fazia antes. Os meus vícios parecia que eram mais fortes do que eu. Eu sabia que ia fazer mal pro meu filho, mas mesmo assim eu ia lá e fumava. Então o diabo me apresentou como se ele fosse meu amigo. Então quando meu marido saía de casa e me deixava sozinha, o diabo me falava que o meu marido estava fazendo de errado na rua. E aí quando ele chegava em casa, eu perguntava para ele não me falava a verdade. Ele sempre mentia e isso gerava muitas brigas e discussões. E aí ele me falar a verdade, o meu marido me falar a verdade, me confirmar que o que o diabo tinha me falado era verdade. E ele falava que realmente o que ele tinha feito de errado na rua era verdade, que o diabo me falou que realmente era verdade. E aí eu tinha muita crise de ansiedade. Quando ele saía, ele me deixava sozinha, eu tinha crise de ansiedade, não dormia de noite, tinha muito pesadelo, muito pesadelo. Eu era muito atormentada de noite que eu chorava, porque eu queria ter uma paz para dormir, mas não conseguia. Eu chorava o dia todo, a noite toda, porque eu fechava meus olhos, tentava, mas não tinha nem um pinguinho de sono. Eu deixei um pouco as drogas e as coisas erradas que eu fazia de lado por causa da saúde do meu filho. Eu sabia que se eu fizesse, ele podia nascer com alguma coisa ou com algum defeito. E aí eu entrava em profunda depressão, tristeza. E aí foi quando eu me peguei no quarto pensando como que eu era antes, como que era a minha vida quando eu era criança, quando eu ia para a igreja com a minha mãe, a paz, a felicidade que eu tinha, a alegria de estar na igreja, como eu via a minha mãe e minha avó servir a Deus, o prazer que elas tinham, por que elas eram felizes, e eu, do jeito que eu estava, eu fazia tudo o que eu queria, mas eu não era feliz. Aí eu me peguei e pensei, tá, mas eu tenho tudo, nada me falta. Eu tenho um marido, agora eu estou grávida, vou ter um filho, nada me falta, mas por que eu sou triste assim? Sou vazia assim? E aí foi quando decidi voltar para a igreja. Só que eu também só ia para a igreja, mas não me entregava de verdade. Eu tinha não era um medo, mas eu não conseguia me entregar. Eu tinha muita mágoa de todo mundo. Então aquilo me deixava tão presa que eu não conseguia pedir perdão para os meus pais, não conseguia pedir perdão para as pessoas de que eu tinha guardado mágoa. Então isso sempre ficava preso dentro de mim. Eu até comecei a fazer algumas coisas certas, entregar algumas coisas para Deus, mas isso era o que não deixava eu ter comunhão com Deus. E aí foi quando teve um momento de eu ter o meu filho. E aí os médicos descobriram que eu tinha diabetes. Só que eu não tinha feito tratamento, porque eles descobriram em cima da hora de eu ter meu filho. E aí, se eu não tivesse meu filho normal, eu e ele ia morrer na cesárea. Então foi quando eu fui na maternidade e eles me transferiram para outra, onde tinha uma UTI para poder o meu filho ficar bem, se ele nascesse com alguma coisa. E aí tiveram que induzir meu parto para ele poder nascer normal, senão eu e ele morria. Só que eu estava tendo muita contração e não estava dilatando. Então eu sentia uma dor muito forte. E aí as médicas vieram e me viram que eu estava realmente sentindo uma dor que não era normal. E aí foi naquele momento ali que eu pedi ajuda para Deus. Só estava eu e ele. E ali eu pedi socorro e pedisse que ele me salvasse daquela situação. Ou ele me matava, ou ele me salvava dali, porque eu não aguentava mais aquela dor. E além daquela dor física, tinha a dor da alma também, de estar longe dele. E aí foi quando eu tomei a anestesia e depois dormi,
quando eu acordei, minha bolsa já tinha estourado e o meu filho estava nascendo. E aí ele nasceu normal, nasceu bem, ficou na UTI 6 dias e quando a gente saiu de lá, da maternidade, eu não esperei nem um mês para me ir apresentar ele na igreja. E aí, com 15 dias dele nascido, eu fui e levei ele na igreja para apresentar ele para o meu Senhor. E aí, depois de uma semana, eu decidi que eu ia me batizar nas águas. E aí eu deixei tudo de errado que eu fazia. Hoje voltei para dizer toda a verdade. Tava morrendo de saudade do meu pai, dos meus irmãos. Por onde andei, não achei felicidade. Ó Senhor, tem piedade, me aceita outra vez. Tive forças para entregar toda a mágoa que eu sentia de todo mundo, pedir perdão para o meu pai e para minha mãe, que eu tinha uma mágoa muito grande deles. E aí eu consegui entregar para Deus as minhas inseguranças, os meus medos, aquelas angústias que eu tinha, tudo de ruim que eu tinha eu entreguei para Deus, junto com os vícios e tudo. Foi aí que eu percebi que eu precisava também de um processo de libertação. E aí comecei a ir nas reuniões de sexta-feira, quando eu vi que realmente tudo aquilo, todos aqueles vícios que eu tinha não tinha mais força contra mim. E aí eu fui e comecei a buscar o Espírito Santo. E aí eu comecei a jejuar, orar de madrugada e toda quarta, todo domingo, aonde eu estava, em qualquer lugar eu estava com meus pensamentos em Deus, buscando Ele. Até que numa quarta-feira, numa Santa Ceia, eu entreguei o meu tudo. Ali eu recebi a paz que nem chega perto da paz que o mundo oferece. Ali eu recebi a verdadeira felicidade. E Deus me disse naquele dia que era comigo e que eu nunca mais estaria só. E eu nunca mais tive ansiedade, nunca mais tive depressão, nunca mais tive insônia. Desde aí eu só venho sendo feliz. A minha vida mudou completamente. Hoje eu tenho motivo para viver. Não é nem por causa do meu filho, mas é porque Deus me disse que Ele tem um propósito na minha vida, que é para me ganhar almas para Ele. É a motivação do meu viver, de todos os dias. É ganhar alma, é poder fazer alguma coisa nova no meu dia, para poder ajudar as pessoas e levar para ela o que Deus me deu. Quanta saudade tenho de como eu era, do tempo que eu andava com Deus. A minha alma tinha paz. Eu era forte. Eu era luz para os que estavam nas trevas. Como a minha casa era abençoada nessa época. As manhãs de domingo, eu acordava bem cedo, me arrumava e ia buscar a Deus, ouvir a sua palavra. Aquilo me fortalecia, me dava ânimo para vencer as minhas guerras. Sinto muita falta de tudo isso. Eu preciso voltar para Deus. Domingo, dia 29 de setembro, é o dia marcado por Deus para você voltar. A festa do reencontro. Às 7 horas, às 9h30 e às 18 horas, em todos os templos da Universal. Esperamos por você. A Vitória conseguiu voltar. Você também pode voltar. Aliás, esta
é a palavra de Deus para você, que nós separamos nesta programação. Vamos ler. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando. Olha só que palavra. Se voltares, volta para mim. Veja a humildade de Deus, veja como Deus se inclina para o ser humano, a fim de ajudá-lo. Deus não quer o teu mal, Deus não quer te punir, Deus não quer que você sofra. Muito pelo contrário, Ele quer que você tenha vida. E Ele está dizendo para você agora, volta. Voltar à casa de Deus é voltar ao Pai. E eu tenho certeza que esta festa do reencontro vai ficar marcada na sua vida. Ninguém vai olhar para você com um olhar de julgamento. Olha só quem voltou, quanto tempo, hein? Onde você foi? Por onde você andou? Ninguém vai fazer isso com você. Nós estaremos de braços abertos para te receber, você e toda a sua família. Nós, aqui da Catedral da Fé em Florianópolis, teremos a primeira reunião às 7 da manhã, depois às 9h30 da manhã, a grande festa do reencontro, na concentração de fé e milagres, e ao cair da tarde, às 18 horas, na Vigília da Alma. Em 3 horários, você pode participar do horário que você achar melhor. Eu vou estar pessoalmente com você às 9h30 da manhã. Aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Você que já recebeu tantos milagres nessa casa. Você que muitas vezes veio aqui buscar a solução de um problema, uma resposta, um milagre, um livramento, e Deus te atendeu. Volte, as portas continuam abertas e Deus à sua espera. Esse trabalho de fé estará acontecendo em todas as igrejas universal do Reino de Deus, a festa do reencontro. Basta você usar o localizador universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. E para você que está em São Paulo, você pode ir ao Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, na região central de São Paulo, nos mesmos horários. Ou em uma igreja universal que você já conhece, aí perto de você. Agora, é necessário que você dê o primeiro passo. É necessário que você o busque. É necessário que você volte. Você vai agora acompanhar uma matéria que mostra o que é o domingo de manhã na Universal. E daqui a pouquinho estaremos orando por você. É comum ouvirmos as pessoas dizerem que Deus é fiel, mas, na verdade, Deus não é fiel a nós, mas Ele é fiel à sua palavra. Ele pode cumprir o que prometeu quando andamos de acordo com seus princípios, fazendo a nossa parte na aliança. Você tem feito a sua parte? Foi sobre a minha filha, né, de 4 anos. Ela, do nada, ela teve uma febre muito alta, chegou a convulsionar. E aí foi para a UPA e ficou em observação e o médico mandou ela embora para casa só com a dipirona, disse que não tinha nada. Só que aí passou 2 dias e a febre continuou. E aí eu levei ela no hospital infantil. E quando chegou lá, o médico bateu um raio-x e deu que ela estava com pneumonia e água no pulmão, né? E aí, nesse momento, como mãe, né, meu chão caiu. Daí eu cheguei, ele falou assim, olha, mãe, a gente vai precisar fazer um raio-x. Aí bateu, aí chegou e me deu a notícia e falou assim, mãe, a gente vai precisar internar ela. E aí a gente internou, né? E aí, no momento que a gente estava lá, para internar, eu fiz uma oração. Falei, meu Deus, eu não sei nem o que te pedir. Não sei nem o que te pedir, porque eu quero sair daqui com a minha filha curada, mas o que o senhor quer? O meu sobrinho, ele desencadeou uma doença chamada otite, que é uma doença que atinge principalmente o ouvido. E o menino, ele ficou semanas e semanas indo para o hospital. E os médicos só entravam com antibiótico, e o menino estava emagrecendo, não comia, não tomava água, não fazia nada, porque era uma doença muito, muito grave, considerada pela medicina.
E chegou essa informação até a mim. E devido à minha revolta, eu tive que agir a fé, porque a gente sabe que o Deus que a gente serve é o Deus do impossível. Apesar de enfrentarmos lutas neste mundo e o inimigo criar situações para nos perturbar, ele jamais poderá nos destruir se seguirmos ao Senhor. Todos os dias, os médicos passavam pela manhã. Meu esposo foi me visitar na segunda-feira, a gente internou no domingo, e na segunda-feira meu esposo foi me visitar e levou a água. E daí eu coloquei em todas as garrafas, né? Que a gente recebia, todo dia de manhã a gente recebia a garrafa de água para ela tomar. Daí eu coloquei em todas as garrafas, como ela tossia muito, ela tomava bastante água. E aí todos os dias o médico ia lá visitar ela, e quando chegava na hora, né, os médicos escutavam e falavam, olha só como é que tá piorando, tudinho. Quando foi numa terça-feira, chegou a equipe de médico e escutou ela, e a médica falou assim, olha mãe, a gente vai precisar fazer uma ultrassom e vai precisar fazer um raio-x novamente. E na ultrassom vai dizer o quanto que a água no pulmão aumentou. E no raio-x vai dizer por onde a gente vai ter que entrar para drenar a água do pulmão dela. E eu tava tranquila. Daí quando ela saiu, ela disse assim, já vão te chamar aqui para bater a ultrassom. Daí eu falei, meu Deus, olha, até aqui eu confiei no Senhor. Então eu vou descer agora para bater esse raio-x, bater essa ultrassom e não vai dar nada. E daí quando a gente desceu, né, ela fez o raio-x, passou em 5 minutos lá fazendo a ultrassom, passou em 5 minutos lá e ela olhava pro exame que a gente tinha feito na hora que a gente entrou, né, para internar, e voltava lá e fazia a ultrassom nela. Ela disse assim, o que foi que deu no exame dela? Aí a enfermeira falou assim, foi água no pulmão. Aí ela foi lá, não, mas não tem nada aqui, não tem nada. Aí a enfermeira falou assim, olha mãe, que boa notícia. Eu falei, para honra e glória do Senhor Jesus. Eu levei a água para ele e falei para minha cunhada dar para ele essa água. E alguns dias depois eu chamei ela, perguntei como é que ele estava. Ela disse que ele estava bem, estava brincando, estava correndo. Não entrei muito em detalhes porque eu não quis me empolgar muito. Mas depois eu apareci lá na casa dela, né, numa conversa ou outra. E ela mesma confessou que o menino ele ficou curado por conta da água que eu tinha levado para ele. Então eu tive que glorificar o nome de Deus e falar que realmente aquela água ela tem poder. Deus nos manterá seguros e nos dará força na medida certa para enfrentar todos os obstáculos. Não tenha medo das situações adversas. Elas podem parecer apavorantes ao primeiro momento. Mas se você seguir as palavras de Deus, pode ter certeza que alcançará muitas vitórias. Curada, para honra e glória do Senhor Jesus. Quando a gente saiu, a médica falou assim, minha irmã, olha mãe, tá aqui o resultado dos exames. Não precisa ser acompanhada pela pediatra do posto, porque tanto a pneumonia quanto a água no pulmão acabou, tá curada. É Deus, então eu creio que Deus, através daquela água, curou aquela criança, porque o menino, ele tá diferente. E não foi nem eu que falei, foi ela mesma que confessou. Inclusive, depois dessa situação, porque ela viu a cura do menino, ela me chamou e pediu uma oração por uma outra criança conhecida dela que estava na UTI, e a menina foi curada também. Esteja neste domingo, às 9h30 da manhã, na grande concentração de fé e milagres. E não esqueça, a entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Catedral Universal em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Ou acesse universal.org/localizar e encontre a Igreja Universal mais próxima de você. Esse é o Domingo na Universal. Eu gostaria de convidar você para estar conosco aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, na festa
do reencontro, uma festa espiritual, que certamente o Pai vai te receber de braços abertos. Agora é momento de oração. Eu quero orar para que Deus te dê forças, coragem, ânimo para sair daí e chegar aqui. E uma vez aqui, você vai ter uma experiência gloriosa com Ele. Vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de interceder em favor de todos que estão acompanhando essa programação, de perto ou de longe, e pedir ao Senhor, meu Pai, por essa pessoa que está longe, distante do Senhor, triste, vazia, sem forças, sem esperanças, sem fé, sem saber o que fazer da vida. Aliás, sem saber até o momento que ela começou a assistir essa programação, porque agora ela já sabe. É uma decisão que essa pessoa tem que tomar, de se voltar para o Senhor, de te buscar. E tomando esta decisão, certamente ela vai te encontrar. E a vida dessa pessoa vai mudar, porque esta é a tua palavra. Meu Pai, meu Deus e meu Rei, em o nome do Senhor Jesus, nós colocamos todas as coisas em tuas mãos e pedimos, ó Deus, que o Senhor dê forças, ânimo, coragem, disposição para essa pessoa sair de casa e vir à casa do Pai neste domingo. Neste dia da grande festa do reencontro entre essa pessoa e o Senhor. É o que nós determinamos pela fé, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Dá tempo para você voltar. Dá tempo sim. Você está viva, vivo, respirando. Então há uma chance para você. Há uma chance sim. Aproveite essa oportunidade. Não fique olhando para trás o que você fez ou deixou de fazer. Olhe para frente. Olhe para o que Deus está colocando diante de você agora. Neste domingo, 29 de setembro, a festa do reencontro. Que Deus te abençoe, te dê forças, coragem para estar conosco. Até lá. Também é seu sonho conhecer a cidade santa dos judeus, né? Quem sabe um dia você possa ir lá também. Alguma mensagem de Jerusalém? Vai e vive esse sonho por nós dois. É que você pediu que eu te avisasse quando tivesse notícias de Jerusalém. Chegou uma pessoa. Neemias. Acabaram com tudo. O sonho de reconstruir Jerusalém acabou.